Fui demitida como lixo após décadas. Mas tudo mudou quando ela viu o que eu deixei na gaveta. 28 anos podem caber em uma caixa de papelão. A minha, surpreendentemente pequena, estava sobre a mesa de mogno que conhecia cada milímetro dos meus dedos. Observei, pela última vez, a vista do 20º andar do edifício da construtora Horizonte, no coração da Avenida Paulista. São Paulo pulsava lá embaixo, indiferente ao terremoto que acabara de acontecer na minha vida. Senhora Cardoso, precisamos modernizar a empresa. A senhora entende, não é? A voz de Viviane Duarte ainda ecoava na minha mente, misturada ao barulho dos saltos caros batendo no piso de mármore. Suas palavras eram ensaiadas, mas seus olhos denunciavam o desprezo mal disfarçado. Para ela, eu era apenas mais uma peça antiga a ser descartada. Abri a gaveta central da minha mesa uma última vez. O envelope pardo, gordo de segredos, permanecia ali como uma bomba-relógio silenciosa. 28 anos como secretária executiva me ensinaram que informação é poder e que o silêncio pode ser mais eloquente que 1000 palavras. Deslizei os dedos sobre ele, sentindo o peso de cada documento, cada gravação, cada prova das irregularidades que testemunhei ao longo dos anos. Marta! A voz de Regina, minha colega da recepção, me trouxe de volta. Você está bem? Ergui os olhos, encontrando seu rosto preocupado. Regina estava há apenas 5 anos na empresa, mas desenvolvemos uma amizade genuíne. Estou ótima, respondi, com uma calma que nem eu sabia que possuía. Só organizando as últimas coisas. O relógio de parede marcava 17h43. Em 17 minutos, o ritual diário de despedida começaria. Funcionários correndo para os elevadores, sonhando com o fim do expediente. Mas hoje seria diferente. Hoje seria a última vez que eu participaria dessa coreografia corporativa. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Eduardo. Está feito. Os documentos estão onde combinamos. Eduardo Farias, meu amigo dos tempos. Da faculdade de letras que abandonei para trabalhar, agora era um respeitado jornalista investigativo. Ele entenderia o que fazer. Enquanto guardava os últimos pertences, um porta-retrato com a foto da minha mãe, um cacto que sobreviveu a 3 gestões diferentes, uma caneta Montblanc presente dos meus 25 anos de empresa, recordei a trajetória que me trouxe até aqui. Quantas reuniões importantes presenciei nesta sala? Quantos segredos guardei? Quantas vezes fui os olhos e ouvidos dos diretores que confiavam em mim? O telefone tocou. Era da presidência. Senhora Marta, a doutora Viviane solicita que a senhora assine alguns documentos antes de sair. A voz da nova secretária de Viviane soava artificial, como tudo naquela gestão. Claro, estou indo. Respondi, ajeitando o blazer azul marinho, que sempre usei como uma armadura. Antes de sair, lancei um último olhar para a gaveta central. O envelope não estava mais lá, mas seu conteúdo estava gravado na minha memória. Contratos superfaturados, e-mails comprometedores, gravações de reuniões onde decisões antiéticas eram tomadas como quem escolhe o cardápio do almoço. Evidências que poderiam abalar os alicerces daquela empresa que eu tanto amei. No corredor, funcionários desviavam o olhar, constrangidos. A notícia da minha demissão já havia se espalhado como pólvora. Alguns mais antigos arriscaram um aceno discreto. Outros fingiam falar ao telefone. O medo é uma doença contagiosa no ambiente corporativo. Entre, senhora Cardoso. A voz de Viviane soava impaciente do outro lado da porta de vidro. Ela estava em pé, apoiada em sua mesa de design moderno que substituiu a antiga mesa de jacarandá. Seus 35 anos pareciam pesar como chumbo sobre seus ombros, tamanha a responsabilidade que achava carregar. Os documentos da sua rescisão. Ela empurrou a pasta em minha direção, sem me olhar nos olhos. O RH já providenciou tudo. Sua indenização será depositada ainda hoje. Assinei cada página com a mesma precisão que usei durante quase 3 décadas. Minha caligrafia, sempre elogiada, permanecia firme. Agradeço a oportunidade, disse, devolvendo a pasta. Era isso que ela esperava ouvir, não era? O último ato de submissão de uma funcionária descartável.
Viviane finalmente me olhou, surpresa com minha serenidade. Por um instante, percebi um lampejo de dúvida em seus olhos. Talvez se perguntasse se havia me julgado mal. Mas era tarde demais. A senhora não tem mais nada a dizer? Não, doutora Viviane. Tudo o que precisava ser dito já está registrado. Respondi, permitindo que um sorriso discreto escapasse pelo canto dos lábios. Saí da sala da presidência pela última vez, carregando minha caixa de papelão. No elevador, apertei o botão do térreo e respirei fundo. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era tristeza, nem raiva. Era liberdade. Enquanto atravessava o saguão do prédio, meu celular vibrou. Era outra mensagem de Eduardo. Recebi tudo. Você tem certeza? Absoluta, respondi. Agora é hora de recomeçar. O porteiro José, que me conhecia há 2 décadas, abriu a porta com um sorriso triste. Vai fazer falta, dona Marta. Às vezes, José, a gente precisa partir para realmente chegar em algum lugar. O sol da tarde tingia o céu de São Paulo, de um laranja melancólico. Parei na calçada, sentindo o vento no rosto. Em algum lugar, Eduardo já estava analisando os documentos que eu estrategicamente deixei na gaveta. Cópias, é claro. Os originais estavam seguros em outro lugar. Amanhã seria outro dia. E pela primeira vez em 28 anos, eu não sabia o que ele me reservava. Estranhamente, essa incerteza me fez sorrir. Ergui o braço para chamar um táxi. Era hora de ir para casa e começar a escrever um novo capítulo da minha história. Um capítulo onde eu, Marta Cardoso, não seria mais definida pelo cargo que ocupava, mas pela coragem de recomeçar. O café esfriava na xícara enquanto eu observava o notebook aberto na mesa da cozinha. Eram 6 da manhã. Meu corpo ainda não havia desaprendido a rotina de tantos anos. A diferença é que agora, em vez do blazer azul marinho, eu vestia um roupão confortável que há muito tempo não usava. A manchete do Estadão piscava na tela. Denúncias apontam irregularidades na gestão da construtora Horizonte. Abaixo, em letras menores, documentos revelam esquema de superfaturamento em contratos públicos. Eduardo havia cumprido sua palavra, e o primeiro dominó acabava de cair. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens de ex-colegas, números, desconhecidos, até um e-mail da assessoria de imprensa da Horizonte. Todos querendo confirmar se eu era a fonte. Sorri, lembrando das palavras da minha mãe. O silêncio, Marta, às vezes diz mais que 1000 palavras. Você não vai acreditar. A voz de Eduardo soou animada pelo telefone. A matéria está repercutindo em todos os portais. O Ministério Público já solicitou os documentos. Como está a Viviane? Perguntei, sentindo um gosto amargo na boca que não vinha do café frio. Em pânico. Cancelou todas as reuniões de hoje e convocou uma assembleia extraordinária do conselho. Eduardo fez uma pausa. Tem certeza que não quer aparecer? Sua história é poderosa, Marta. Uma mulher com mais de 50 anos, demitida injustamente que... Não, cortei firme. Isso não é sobre vingança, Eduardo. É sobre justiça. E sobre mim, finalmente. Desliguei o telefone e abri a gaveta da escrivaninha do meu pequeno escritório. O folheto da Faculdade São Francisco me encarava. Psicologia. Processo seletivo 2025. Tinha me inscrito num impulso, 3 dias após a demissão. Agora, segurando aquele papel, sentia algo diferente crescer dentro de mim. Não era mais raiva ou ressentimento, era... esperança? A campainha tocou. Era... Regina, minha ex-colega da recepção, carregando uma torta de maçã ainda quente. O clima lá está pesado, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha. Viviane está irreconhecível. Mandou revirar todo o arquivo morto da empresa. Servi mais café para nós duas, agora fresco. E como você está? Perguntei, genuinamente interessada. Assustada. Mas... Ela hesitou, também aliviada. Sabe aquele contrato da licitação do metrô que sempre achei estranho? Estava tudo lá, na matéria. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha,
iluminando as plantas que eu nunca tinha tempo de cuidar direito. Uma delas, um pequeno jasmim, havia dado sua primeira flor. Marta, Regina pegou minha mão. Você não imagina quantas pessoas estão falando. É como se você tivesse aberto uma porta que todos tinham medo de tocar. Naquela tarde, fui até o parque do Ibirapuera. Era terça-feira, e pela primeira vez em anos, eu podia simplesmente sentar num banco e observar as pessoas. Um grupo de senhoras praticava Tai Chi Chuan próximo ao lago. Me peguei imaginando suas histórias, suas lutas silenciosas, suas reinvenções. Meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Viviane. Precisamos conversar. Por favor. Deixei sem resposta. Voltei para casa a pé, algo que nunca fazia antes. No caminho parei numa livraria. Na seção de psicologia, uma vendedora simpática me indicou alguns livros introdutórios. Nunca é tarde para recomeçar, ela disse, sem saber o quanto aquelas palavras ecoavam em mim. Em casa, organizei minha nova rotina num quadro de cortiça vazio. Segunda a quinta, estudar para o vestibular. Sextas, terapia. Preguei também o cartão de uma academia de yoga que Regina havia me recomendado. No centro do quadro, colei uma foto antiga dos meus tempos de faculdade de letras. Eu sorrindo, cheia de sonhos, antes de trocar tudo pela estabilidade da Horizonte. O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Senhora Cardoso? Uma voz masculina, formal. Aqui é do escritório de advocacia Mendes e Associados. Representamos um grupo de ex-funcionários da construtora Horizonte que gostariam de compartilhar suas experiências. Me desculpe, interrompi, mas não estou dando entrevistas ou depoimentos. Na verdade, ele continuou, eles gostariam de sua ajuda para montar um grupo de apoio. Para pessoas que passaram por situações semelhantes no mercado corporativo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando o jasmim na janela. Sua única flor parecia mais aberta agora. Me fale mais sobre isso, respondi, pegando um bloco de notas. À noite, sentada na varanda do meu apartamento, recebi mais uma mensagem de Eduardo. Amanhã sai a segunda parte da matéria. Você não. Imagina o que encontramos nos documentos sobre o projeto do aeroporto. Olhei para a cidade iluminada. São Paulo, que por tanto tempo foi apenas o cenário da minha rotina trabalho-casa, agora parecia diferente. Mais viva, mais possível. Peguei o livro de psicologia que havia comprado e comecei a ler. Na primeira página, havia uma citação de Jung. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Sorri, pensando em como o destino às vezes precisa de um empurrão. O envelope que deixei na gaveta não era apenas uma bomba-relógio. Era uma chave. Uma chave que não apenas abriu as portas dos segredos da Horizonte, mas também as portas da minha própria libertação. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, não sonhei com a sala da presidência. Sonhei com o grupo de senhoras do parque, praticando Tai Chi Chuan. No sonho, eu estava entre elas, meu corpo se movendo em harmonia com o vento, livre do peso do blazer azul marinho, livre do peso das gavetas cheias de segredos alheios. E no sonho, eu sorria. O auditório da Faculdade São Francisco estava lotado para a palestra introdutória do curso de psicologia. Sentada na terceira fileira, eu era facilmente a aluna mais velha ali. Algumas cabeças viraram quando entrei, mas logo voltaram sua atenção ao professor. Um senhor de cabelos grisalhos que falava sobre Freud com o mesmo entusiasmo que eu costumava ver nos engenheiros discutindo projetos. Meu celular vibrou no modo silencioso. Era Regina. Marta, liga a TV. Agora. Saí discretamente do auditório e encontrei uma televisão no café da faculdade. O noticiário mostrava imagens ao vivo da sede da construtora Horizonte. Policiais federais entravam no prédio carregando malotes. A legenda era impiedosa. PF deflagra operação após denúncias de corrupção na construtora Horizonte. A Operação Alicerces de Papel foi deflagrada após uma série de documentos revelar um esquema de superfaturamento em contratos públicos, narrava a repórter.
Viviane Duarte, presidente da empresa, está sendo conduzida para prestar depoimento. Senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei em uma cadeira próxima. Era como assistir a um prédio desmoronar em câmera lenta. Um prédio que, por quase 3 décadas, foi minha segunda casa. A senhora está bem? Uma jovem estudante se aproximou preocupada. Estou, respondi, tentando sorrir. Só preciso de 1 minuto. Voltei para o auditório, onde o professor agora falava sobre a importância da escuta ativa. Peguei meu caderno e comecei a anotar, mas minha mente vagava. Quantas vezes eu havia praticado essa escuta sem saber? Quantos segredos, confissões e medos eu havia guardado ao longo dos anos? Na saída da aula, Eduardo me esperava no estacionamento. Precisamos conversar, ele disse sem rodeios. Fomos até um café próximo. O lugar estava cheio de estudantes, suas risadas e conversas criando uma bolha de normalidade que contrastava com o turbilhão dos últimos acontecimentos. O Ministério Público quer seu depoimento formal. Eduardo foi direto. Os documentos que você guardou são só a ponta do iceberg. Tem gente grande envolvida, Marta. Gente muito grande. Observei a xícara de café na minha frente. O vapor, subindo em espirais preguiçosas. E se eu não quiser depor? Você tem esse direito, ele respondeu. Mas pense bem. Sua história pode inspirar outras pessoas. Mostrar que é possível enfrentar o sistema. Não sou nenhuma heroína, Eduardo. Só fiz o que precisava ser feito. Exatamente por isso, ele insistiu. Você é real. É humana. Naquela noite, participei da primeira reunião do grupo de apoio para profissionais demitidos após os 50. O encontro acontecia numa sala emprestada de uma igreja no Paraíso. 15 pessoas, cada uma com sua história de descarte, de invisibilidade, de recomeço. Maria, uma ex-gerente financeira de 62 anos, chorou ao contar como foi substituída por um jovem de 28. Jorge, arquiteto de 55, descreveu o processo de modernização que varreu sua equipe inteira. Suas palavras ecoavam minha própria experiência. Quando chegou minha vez de falar, hesitei. Meu nome é Marta, comecei. E até 1 mês atrás, eu achava que minha identidade era meu cargo. As palavras fluíram como um rio represado que finalmente encontra seu curso. Falei sobre o medo da mudança, sobre a coragem que descobri não sabendo que tinha, sobre a liberdade assustadora de reinventar a vida depois dos 50. Não mencionei os documentos, nem a operação policial, nem Viviane. Mas falei sobre poder. O poder que damos aos outros sobre nossas vidas. E o poder que recuperamos quando decidimos escrever nossa própria história. Depois da reunião, caminhando, até o metrô, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Helena, a antiga diretora financeira que havia se aposentado há 2 anos. Sei que foi você, Marta. E quero que saiba que fez o certo. Eles também me silenciaram quando tentei alertar sobre as irregularidades. Em casa, encontrei mais 3 recados na secretária eletrônica. O primeiro era do Ministério Público, formal e protocolar. O segundo, de uma produtora de TV querendo uma entrevista exclusiva. O terceiro fez meu coração parar por 1 segundo. Era a voz de Viviane, embargada, irreconhecível. Marta. Por favor, eu não sabia. Eles me usaram também. Precisamos conversar. Eu posso explicar. Deletei as mensagens e abri a janela da sala. O jasmim agora tinha 3 flores abertas, seu perfume suave enchendo o ambiente. Na mesa, meus cadernos de psicologia estavam abertos no capítulo sobre trauma e cura. Peguei o celular e digitei uma mensagem para Eduardo. Ok, vou depor, mas do meu jeito. Sentei-me à escrivaninha e comecei a escrever. Não um depoimento, mas um manifesto. Uma carta aberta para todas as Martas, Marias e Jorges que foram descartados como peças obsoletas. Para todos que, como eu, precisavam redescobrir sua voz. O telefone tocou novamente. Era Regina. Você viu? Viviane foi afastada temporariamente. O conselho nomeou um interventor.
Vi sim, respondi, continuando a escrever. Mas sabe de uma coisa? Isso já não importa tanto. Como assim? Porque agora entendo que a verdadeira mudança não está acontecendo na Horizonte. Está acontecendo aqui. Toquei meu peito, mesmo sabendo que ela não podia ver o gesto. Naquela noite, sonhei que estava no alto do prédio da Horizonte. Mas dessa vez, em vez de olhar para baixo, para a cidade, eu olhava para o céu. E lá em cima, entre as nuvens, vi meu reflexo. Não a secretária executiva impecável que fui, por tantos anos, mas a mulher que estava me tornando. Livre, forte, renascida. E no sonho, pela primeira vez, não havia gavetas para trancar segredos. Apenas horizontes para explorar. O espelho do banheiro do Ministério Público Federal refletia uma Marta diferente daquela que por anos se arrumou no espelho do 20º andar da Horizonte. O blazer azul marinho havia dado lugar a um vestido verde musgo, a cor da renovação, como aprendi nas aulas de psicologia. Meu cabelo, antes sempre preso num coque severo, agora caía solto sobre os ombros. Pequenas mudanças externas que refletiam transformações muito mais profundas. Senhora Cardoso, a assistente do promotor bateu na porta. Eles estão prontos para recebê-la. A sala de depoimentos era menor do que eu imaginava. Uma mesa oval, algumas cadeiras, um sistema de gravação. O promotor Daniel Meirelles, um homem de meia-idade com olhos gentis, me recebeu com um aperto de mão firme. A senhora tem noção da importância do seu testemunho? Ele perguntou, ajustando seus óculos. Tenho noção da importância da... Verdade, doutor, respondi sentando-me. E do preço que pagamos quando a silenciamos. Por 4 horas narrei em detalhes os esquemas que testemunhei ao longo dos anos. Cada contrato superfaturado, cada reunião suspeita, cada documento adulterado. Minha memória, treinada por décadas de secretariado executivo, não falhou. Datas, nomes, valores, tudo fluía com a precisão de um relatório bem elaborado. E quanto à atual presidente, senhora Viviane Duarte? E o promotor perguntou após uma pausa para a água. Respirei fundo. A doutora Viviane é um sintoma, não a doença. Ela chegou ávida por poder, mas encontrou um sistema já corrompido, e em vez de combatê-lo, decidiu perpetuá-lo. Porque a senhora esperou tanto tempo para denunciar? A pergunta pairou no ar como fumaça. Pela janela, vi um pedaço do céu de São Paulo, surpreendentemente azul naquela manhã, porque eu também fui cúmplice. Admiti, sentindo o peso de cada palavra. Não dos atos ilegais, mas do silêncio. Até perceber que minha lealdade estava sendo usada para proteger um sistema podre. Quando saí do prédio, 3 horas depois, uma pequena multidão de jornalistas me aguardava. Eduardo estava lá, mas manteve distância, respeitando meu desejo de discrição. Entrei rapidamente no táxi que ele havia providenciado. Para onde? Perguntou o motorista. Faculdade São Francisco, respondi. Tinha aula de psicologia social em 1 hora e não pretendia faltar. No caminho, meu celular não parava. Regina mandou uma foto do saguão da Horizonte. Funcionários aglomerados em volta das televisões, assistindo aos primeiros vazamentos do meu depoimento. Você é nossa heroína, ela escreveu. Deletei a mensagem. Não queria ser heroína. Não queria ser vilã. Só queria ser Marta, e estava descobrindo quem era essa Marta a cada dia. A aula naquela tarde era sobre resiliência e transformação social. A professora Helena, uma senhora de 70 anos com energia de adolescente, falava sobre como traumas coletivos podem catalisar mudanças significativas. Alguém aqui já viveu uma experiência de transformação através do trauma? Ela perguntou. A classe. Várias mãos se levantaram. A minha permaneceu abaixada, mas meu coração respondeu em silêncio. Na saída da aula, encontrei uma figura conhecida me esperando. Helena, a ex-diretora financeira da Horizonte. Vi seu depoimento, ela disse, me abraçando. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Fomos até uma cafeteria próxima. Helena havia envelhecido desde a última vez que a vi,
mas seus olhos mantinham o brilho sagaz que eu tanto admirava. Sabe o que mais me impressionou? Ela comentou, mexendo seu café. Não foram as denúncias em si. Foi ver como você mudou. Você está... radiante. Estou viva, corrigi. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Viviane. Acabei de ver seu depoimento. Você tinha razão. Sobre tudo. Me perdoa? Guardei o celular sem responder. O perdão viria, eventualmente. Mas não hoje. Hoje era dia de outras descobertas. À noite, no grupo de apoio, a sala estava mais cheia que o normal. Rostos novos, histórias diferentes, mas o mesmo brilho de reconhecimento nos olhos. Meu nome é Carlos. Um senhor de terno impecável se apresentou. Fui diretor comercial por 22 anos. Ontem me chamaram de ultrapassado e me ofereceram um acordo. Hoje, vi uma mulher na televisão falando sobre recomeços. E aqui estou. Outras mãos se levantaram, outras histórias surgiram. A cada relato, eu via pedaços da minha própria jornada refletidos. A cada lágrima, cada sorriso de compreensão, sentia que algo maior estava nascendo ali. Em casa, encontrei um envelope embaixo da porta. Era um convite para dar uma palestra sobre assédio moral e idade no ambiente corporativo, em um congresso de recursos humanos. Sentei-me à janela, onde meu jasmim agora estava coberto de flores. O perfume doce enchia a sala, misturando-se com o cheiro de café fresco e livros novos. Os cheiros da minha nova vida. Peguei meu caderno de anotações da faculdade e comecei a escrever. Não um discurso, não uma denúncia, mas um manifesto sobre recomeços. Sobre como às vezes precisamos perder tudo para nos encontrar. Sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade. O telefone tocou uma última vez naquela noite. Era Eduardo. Você viu as repercussões do seu depoimento? Não quero saber, respondi, continuando a escrever. Mas Marta, Eduardo, interrompi suavemente. Agora é hora de outras histórias. Histórias de recomeço. Desliguei o telefone e voltei ao meu texto. Lá fora, São Paulo pulsava sua sinfonia noturna de sempre. Mas agora, pela primeira vez, eu não era apenas espectadora. Era a protagonista da minha própria revolução silenciosa. 6 meses podem mudar uma vida inteira. Era isso que eu pensava enquanto ajeitava o microfone na lapela do meu vestido. Não mais o antigo blazer azul marinho. Essa peça já estava aposentada havia muito tempo. O auditório da Universidade de São Paulo estava lotado para um congresso de ressignificação profissional na maturidade. De onde eu estava, podia ver Regina na primeira fila, sorrindo orgulhosa, ao lado de vários rostos conhecidos do nosso grupo de apoio. E agora, para nossa palestra de abertura, anunciou a apresentadora, recebemos Marta Cardoso, psicóloga em formação e fundadora do projeto Novos Horizontes, uma iniciativa que já ajudou mais de 200 pessoas acima dos 50 anos a reescreverem suas histórias profissionais. Caminhei até o palco sob aplausos. 6 meses atrás, eu tremia só de pensar em falar em público. Agora, sentia apenas a conhecida onda de calor no peito, aquela que aparecia sempre que tinha a oportunidade de compartilhar nossa mensagem, de transformação. Boa tarde, comecei, observando a plateia diversa. Minha história começa com um fim. O fim de uma carreira de 28 anos, o fim de uma identidade que eu confundia com quem eu era. O fim de um silêncio que durou tempo demais. Enquanto falava, meus olhos encontraram um rosto familiar no fundo do auditório. Eduardo, discretamente fazendo anotações. Depois do escândalo da Horizonte, ele havia se especializado em reportagens sobre ageísmo e transformação corporativa. Você me ensinou a ser um jornalista melhor, ele me disse uma vez. A Horizonte. O nome agora soava distante, como uma história que você leu há muito tempo. A operação Alicerces de Papel havia resultado em dezenas de indiciamentos. Viviane conseguiu um acordo de delação premiada e agora trabalhava como consultora de compliance.
A ironia não me escapava. A empresa passou por uma reestruturação completa, sob nova direção. Mas essa não era mais a minha história. O verdadeiro poder não está em cargos ou títulos, continuei, minha voz firme preenchendo o auditório. Está na coragem de recomeçar, na sabedoria de reconhecer que cada fim pode ser um novo começo. Na plateia, vi Maria, a ex-gerente financeira que conheci no grupo de apoio. Ela agora comandava uma consultoria especializada em mentoria para profissionais seniores. Ao seu lado, Jorge, o arquiteto, sorria. Seu ateliê de arte, onde oferecia aulas para aposentados, havia se tornado um sucesso inesperado. Quando me perguntam se me arrependo de ter denunciado as irregularidades que presenciei, respondo que meu único arrependimento foi ter demorado tanto para entender que lealdade a valores corrompidos é uma forma de traição a nós mesmos. No intervalo da palestra, me refugiei num café próximo ao auditório. Regina me acompanhou, carregando uma pasta grossa. Mais 5 empresas querem implementar nosso programa de mentoria reversa. Ela anunciou, radiante. O projeto, que começamos há 3 meses, conectava profissionais experientes com startups e empresas jovens, criando uma ponte entre gerações. E as inscrições para o próximo grupo de apoio? Perguntei, soprando meu café. Lista de espera. Ela sorriu. Ah, e tem uma coisa que você precisa ver. Regina tirou uma revista da pasta. Era a última edição da Exame, e na capa, uma manchete chamou minha atenção. A Revolução Prateada. Como profissionais 50+ estão transformando o mercado de trabalho. Página 42. Ela indicou. Abri na página marcada e lá estava. Uma matéria de 4 páginas sobre o projeto Novos Horizontes. A foto mostrava nosso grupo de apoio, agora funcionando em 3 unidades diferentes em São Paulo. No texto, depoimentos emocionantes de pessoas que haviam encontrado novos caminhos profissionais depois dos 50. Você criou um movimento. Marta, Regina disse suavemente. Nós criamos, corrigi. Cada pessoa que teve coragem de recomeçar criou isso junto. De volta ao auditório, a segunda parte da palestra foi dedicada a perguntas. Uma mulher de cerca de 60 anos levantou a mão. Como você soube que era a hora de mudar? Sorri, lembrando do envelope na gaveta, do medo, da raiva, da libertação. Não soube. Ninguém sabe. Você apenas chega num ponto em que o custo de permanecer a mesma se torna maior que o medo de mudar. Depois do congresso, caminhei até a Faculdade São Francisco. Tinha aula de Psicologia do Desenvolvimento à noite, meu último semestre antes do estágio. No caminho, passei pela Avenida Paulista. O prédio da Horizonte continuava lá, imponente como sempre, mas agora era apenas mais um edifício na paisagem. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena, a ex-diretora financeira. Vi sua palestra online. Você não está apenas reconstruindo vidas, Marta. Está mudando a narrativa sobre envelhecimento no trabalho. Em casa, meu jasmim, agora uma trepadeira vigorosa, havia coberto boa parte da varanda. Entre suas flores, pendurei as fotos do último encontro do grupo de apoio. Rostos sorridentes, histórias de superação, planos para o futuro. Sentei-me à escrivaninha, onde meus livros de psicologia dividiam espaço com planilhas do projeto e anotações para futuras palestras. Na parede, o quadro de cortiça estava coberto de recados, cartões de agradecimento e reportagens. Peguei meu diário, um hábito que desenvolvi durante a terapia, e comecei a escrever. Querida Marta de 6 meses atrás, você não vai acreditar, mas aquele fim que tanto te assustava era apenas o começo. A dor da demissão era, na verdade, a dor do parto. Você estava nascendo de novo. Hoje, entendo que cada documento que guardei na gaveta não era apenas uma prova contra a corrupção. Era uma semente de mudança. E olha só quantas flores nasceram. O telefone tocou. Era do RH de uma grande empresa de tecnologia. Queriam implementar nosso programa de mentoria e diversidade etária. Enquanto anotava os detalhes da reunião, olhei para a foto antiga dos meus tempos de faculdade de letras, ainda pendurada no quadro. A jovem Marta sorria, cheia de sonhos. Agora,
Tantos anos depois, eu finalmente entendia. Nunca é tarde para realizar esses sonhos. Às vezes, eles apenas precisam amadurecer, como um bom vinho, como uma história bem contada, como uma vida que precisou de tempo para encontrar seu verdadeiro propósito. Lá fora, São Paulo anoitecia. A cidade que por tanto tempo foi cenário da minha rotina agora era palco da minha reinvenção. E eu? Eu era apenas mais uma contadora de histórias, ajudando outras pessoas a reescreverem as suas. E essa história? Bem, essa história não tinha mais gavetas para guardar segredos. Tinha apenas páginas em branco, esperando para serem preenchidas, com novos começos. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.